Depois da formação do cânon, Sim. Deus pegou laringite e não fala mais? Não, ele continua falando porque o texto ainda está vivo e eficaz. Então ele fala todos os dias pelo texto que foi dado. Mas então ele só falou, não fala mais, assim, nada, assim. É só um eco que eu sinto baseado no que foi escrito. A partir do momento que o Espírito Santo usa o texto, Deus ainda fala no presente. Deus só fala versículos? Deus só fala versículos. O versículo foi uma invenção posterior, né? Ele só fala Não, o seu texto. Deus só fala o texto? Sim, acho que Deus só fala o seu texto. Ok. Agora, depende muito do modo como você interpreta a atualidade do dom de profecia, né, e como ele se manifesta hoje em dia. Se você segue uma perspectiva mais parecida com o do Wayne Grudem, por exemplo, né, de profecias falíveis, né, que a profecia está muito mais atrelada a um tipo de impressão que você tem em um guiar do Espírito Santo, você chamaria isso de voz de Deus, né, de Deus falando? Aí depende do grau de acurácia que se daria para esse tipo de revelação. Para o termo voz de Deus ou para a revelação? Deus ainda está falando. Se eu disser que todo guiar de Deus é uma fala de Deus, vou ter que dizer que Deus ainda fala hoje, porque Deus ainda guia o seu povo através do Espírito Santo. Sim. Então, quando eu estou diante do pecado e o Espírito Santo que habita em mim me dá essa sensação forte que eu não deveria ir para isso, é um guiar de Deus. Isso é a voz de Deus? Se você quiser chamar assim, não teria problema nenhum. Mas não é uma fala com tanta acurácia, com tanta clareza e com tanta especificidade quanto a revelação da Escritura. Né? Que aí você tem outra coisa. Sim, sim. Isso aí com certeza. Se você chamar de voz de Deus, esse tipo E, de mas, tudo tipo bem. assim, aqueles eventos com Spurgeon, ou até com Piper, de estar pregando e na hora da aplicação... Você já viu essa situação do Sim, Piper? sim. Que ele vai aplicar e ele fala do andar que a menina trabalhava, na loja que ela trabalhava. Eu Mas tive uma experiência parecida com essa. ele não estava pensando nisso. Eu estava dando aula uma vez para meus alunos na escola na Academia de Missões. Aí eu estava dando aula, aí eu estava em algum momento da aula, eu disse, olha... E eu fui dar uma ilustração genérica, assim... Poxa, aí você está em dúvida se você vai ser missionário no Canindé ou na Guiana. Dentro do exemplo específico, eu queria indicar que um caminho seria melhor do que o outro dentro de certa situação. Aí, quando terminou, o cara chegou para mim, pastor, ontem eu tive reunião na igreja, a dúvida era se era Guiné ou Guiana. Era tipo uma coisa, entendeu? Eram os lugares lá que eu falei.